O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo é conhecido por ser um grande apóstolo da caridade, cuidar dos pobres. Mas dizer que São Vicente de Paulo cuidava dos pobres, por isso ele é o padroeiro dos vicentinos, não é? Que ele cuidava das obras de caridade é dizer pouco, porque é não entender plenamente quem foi São Vicente de Paulo. Veja só, São Vicente de Paulo foi, primeiro vamos localizar, era um padre, um sacerdote que viveu na França, não é? No final do século XVI, início do século XVII. Ele foi contemporâneo, não é, do grande São Francisco de Sales. E os pregadores da época diziam, um famoso pregador da época dizia: Deus só pode ser muito bom, porque Deus criou um Vicente de Paulo. Ou seja, vendo a bondade daquele homem, as pessoas imediatamente pensavam na bondade de Deus. Porque de onde vem essa bondade? Só pode vir de Deus. Mas se vocês virem na oração inicial que nós fizemos hoje, a oração da coleta, fala de São Vicente de Paulo no seu amor aos pobres, mas fala também da formação de sacerdotes, ou seja, ele era um grande formador de sacerdotes. E a oração conclui dizendo assim, né, que nós precisamos amar o que ele amou, mas também nós precisamos seguir o que ele ensinou. Essas duas coisas. O amor aos pobres é uma coisa importante, mas este amor sem uma reta doutrina, sem a formação aqui, das ideias corretas, não representa o que era São Vicente de Paulo. Ele era as duas coisas: inteligência na reta fé, no ensinamento da igreja, na doutrina, e era também uma vontade ardente, cheia de amor. Então é isso que une as duas coisas, ou seja, a formação dos sacerdotes, a fé reta, inteligência, e o amor aos pobres, a vontade, a caridade. Essas duas coisas precisam andar juntas. Deixa eu explicar. Vejam só. A França da época de São Vicente de Paulo não tinha somente pobres materiais.
Tinha também pobres espirituais, porque estava cheia de hereges jansenistas. Quem eram os hereges jansenistas? Eram pessoas que aparentavam ser católicos. Eram bispos que usavam mitra, casula, báculo, celebrava missa, como todo mundo, mas que não tinham uma cabeça católica, tinham uma cabeça de calvinista protestante. E qual era a característica do calvinista protestante que eles abraçavam? O fato de que Deus criou uma multidão de seres humanos para mandar para o inferno. Ou seja, não tem nada o que você possa fazer. Antes de você nascer, já está decidido se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Essa era a heresia do jansenista. Isso aqui que eu estou dizendo é errado. Os jansenistas, junto com os calvinistas, acreditavam que Deus criou a maior parte dos seres humanos já antes mesmo de nascer. A maior parte dos seres humanos já está predestinada para o inferno, e que Deus tem um grupinho de pessoas eleitas, que são as pessoas que vão ser salvas. É um grupo pequeno, e que tudo isso já está decidido, não importa o que você fizer. Você não tem que fazer absolutamente nada, já está tudo decidido por Deus. Olha o tamanho dessa heresia. Qual é a consequência dessa heresia medonha? É que já está tudo decidido. Então, se você é mau, continue na maldade, porque nada que você fizer vai adiantar. E se você está nessa situação, imagine o que é que vira uma sociedade assim, onde as pessoas, no fundo, não são livres, tem só uma aparência de liberdade. Você decide as coisas, mas na verdade não foi você quem decidiu, porque já estava predestinado. Isso leva as pessoas a desanimar espiritualmente, a não querer melhorar, a não querer ser santos, a não querer abraçar o amor de Deus e a caridade. Isso leva as pessoas à estagnação. Não existe pobreza maior do que a pobreza de um ser humano que, porque tem uma fé errada, se vê condenado a nunca amar. Essa é a maior pobreza de uma sociedade. Essa é a maior pobreza de um ser humano. O diabo vai e conta para você a mentira de que não interessa que esforços você possa envidar, você jamais irá amar, porque você já nasceu condenado. Você já nasceu para o inferno. E a maior parte dos seres humanos, na luta contra o pecado, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, 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 e facilmente chega à convicção de que é verdade, não adianta, eu nunca serei santo. Esta é a miséria protestante, esta é a desgraça mais pestilenta do protestantismo, a ideia de que nós jamais seremos santos, a ideia de que no nosso coração, aqui neste mundo, jamais habitará a verdadeira caridade com as suas obras cheias de amor. Esta ideia
paralisa a caridade. São Vicente de Paulo quis e convenceu os bispos franceses a montarem seminários conforme o mandato do Concílio de Trento. Formou o seminário menor, formou os seminários para formar os padres nas ideias corretas, para tirar os padres do jansenismo e para formar sacerdotes com a ideia verdadeira da verdadeira fé católica, que nos diz: nós nascemos para ser santos, nós nascemos para ter no nosso coração a caridade divina, nós nascemos para amar de uma forma sobrenatural, como os grandes santos amaram. Vamos, sacerdotes, vamos incendiar o mundo com esta verdade, a verdade do chamado universal à santidade. Todos os fiéis são chamados a amar Deus com a caridade sublime. Saia dessa sua preguiça, não deixe o diabo enganar você com ideias tortas, ideias que levam você à resignação, ao desânimo e ao desespero. Somente quem crê no amor é capaz de realizar as obras do amor. Na França de São Vicente de Paulo, todas as obras de caridade francesas, orfanatos, hospitais, cuidado dos pobres, naquela época estava tudo ligado com São Vicente. Ele conseguia ser o grande líder, o grande general da caridade. Em todos os lugares que você fosse, tinha o dedinho dele. Obras sociais extraordinárias, mas essas obras, elas eram movidas por ideias corretas. Por que é que os santos amam os pobres? Os santos amam os pobres porque eles veem com a fé Jesus. Eu tenho uma única vocação. Você tem uma única vocação. Não existem duas vocações. A vocação universal é a vocação de nós amarmos Jesus. E amarmos Jesus com amor, com a caridade, com a chama divina do Espírito Santo em nossos corações. Nós precisamos amar Jesus. Nós viemos a esse mundo para esta única realidade: amar Jesus. E é porque nós amamos Jesus que então os santos saem cheios de fervor e de amor, cheios com a chama divina para amar os pobres, porque vem em cada pobre Jesus que precisa ser amado. Esta é a caridade vicentina. Essa é a caridade de São Vicente de Paulo. Vejam como a caridade verdadeiramente católica, cristã, não tem nada a ver com, por exemplo, a filantropia dos espíritas. Os espíritas fazem filantropia, não fazem caridade. Por quê? Porque o que eles fazem, não estou dizendo que é ruim, os orfanatos, os asilos de velhos, né, que os espíritas têm, eles fazem coisas boas, sim, mas fazem por razão diferente. Nós católicos fazemos porque vemos no pobre, no desvalido, na pessoa necessitada, o Cristo que precisa ser amado. O espírita está fazendo aquilo porque ele quer descontar os seus pecados para reencarnar num nível superior. É completamente diferente.
A filantropia espírita termina sendo, em última análise, uma coisa simplesmente de autointeresse. A caridade católica, se ela é verdadeira caridade, ela é um esquecimento de si para servir a Cristo no irmão. Porque Cristo nos amou e nós precisamos amá-lo de volta. Meus irmãos, que São Vicente de Paulo nos ilumine lá do céu, para nós entendermos que, se nós não tivermos as ideias corretas, se nós não tivermos uma inteligência que ilumina, a nossa vontade vai estar perdida, batendo cabeça por aí. Ninguém ama vontade o que não conhece inteligência. É necessário, sim, se nós vamos verdadeiramente amar, e amar a Cristo, e amar os pobres, é necessário que nós tenhamos as ideias corretas para conhecer aquele que nós verdadeiramente estamos amando. E é a graça de Deus que, iluminando nossa inteligência, convida a nossa vontade para nos unirmos a Jesus. Portanto, a igreja hoje, celebrando São Vicente de Paulo, celebra um homem que, querendo amar os pobres, se preocupou enormemente pela formação dos sacerdotes, para dar ideias corretas ao povo de Deus, porque se nós não tivermos a doutrina correta, as ideias católicas, ortodoxas, conforme a fé da igreja, nós nunca amaremos de verdade, porque a vontade, ela é cega, ela precisa de uma luz que ilumine e diga o que nós precisamos fazer. Então, vejam, não existe na verdadeira alma católica, como a alma de São Vicente de Paulo, uma oposição entre conhecimento e amor. As duas coisas andam juntas. Se eu vou amar, eu preciso conhecer. Portanto, se eu vou agir e fazer o bem, eu preciso estudar e conhecer a verdade. Senão, é um tiroteio, é uma ação cega, é uma coisa que você não sabe o que está acontecendo. O que é que você está fazendo? Nós viemos a esse mundo com uma única vocação: unir-nos a Jesus. Mas nós não iremos nos unir e servir aquele que não conhecemos. Somente quem tem fé reta é que, convidado por Deus, se une ao seu Filho Jesus com imensa caridade.